Montemoro Novo, distrito de Évora, sub-região do Alentejo Central. Tem quase 16 mil habitantes e é o sétimo concelho de Portugal com maior área. O despovoamento e o envelhecimento da população são preocupações comuns a todo o Alentejo interior. Na última década, o índice de envelhecimento cresceu para valores acima dos registados na região. Atrair investimento capaz de criar emprego, bem como novos residentes, são os maiores desafios. Para isso, o Diagnóstico Social do Concelho recomenda uma aposta sustentável na habitação, a custos controlados. O município tem casas degradadas e devolutas a mais e habitações para compra ou arrendamento a menos. O preço do metro quadrado ronda atualmente os 1.700 euros, mais 18% do que em 2024. A distribuição da população ativa por setor de atividade económica em Montemoro Novo é marcada pela preponderância do setor terciário, turismo e serviços de caráter público. O concelho é também território agrícola, considerado uma referência na agricultura biológica e sustentável. O turismo é um setor em crescimento, principalmente o turismo rural, agroturismo e enoturismo. O projeto Startup Montemoro Novo Hub Criativo, ainda numa fase inicial, tem como objetivo estimular e apoiar o empreendedorismo, captar investimento, atrair e fixar população. Vai funcionar como incubadora de base não tecnológica, orientada para as áreas dos serviços, indústrias culturais e criativas, economia digital e turismo. A possível prospecção de ouro na zona é um dos assuntos que marca a atualidade local. Uma empresa pediu a atribuição de direitos de prospecção de depósitos de minérios, como ouro, cobre, chumbo, zinco e prata, numa área total de 450 km². A ideia divide opiniões, há autarcas contra e há autarcas a favor. A população desconfia, os biólogos não têm dúvidas e alertam para os riscos ambientais da atividade mineira. Montemoro Novo foi até 2021 um bastião comunista, mas nas últimas autárquicas o Partido Socialista ganhou a Câmara. O atual presidente recandidata-se agora a um segundo mandato, mas é o regresso de um ex-presidente que está a dar que falar. Carlos Pinto de Sá liderou o município de Montemoro Novo entre 1994 e 2012, antes de rumar a Évora. A cumprir o terceiro mandato consecutivo à frente da capital do distrito, não se pode recandidatar e, por isso, está de regresso a Montemoro Novo como candidato da CDU. Debate para as eleições autárquicas de 12 de outubro. Estamos no distrito de Évora. Tempo agora para olharmos para o concelho de Montemoro o Novo. Convidámos todos os candidatos, todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e contamos com a presença do PS, da coligação PSD-CDS-PP e com a coligação CDU. Olímpio Galvão, do Partido Socialista, Carlos Pinto Sá, da coligação CDU e também António Xavier, da coligação PSD-CDS-PP. Olímpio, começo por si, atual presidente da Câmara de Montemoro Novo. O que é que o senhor pretende fazer nos próximos 4 anos que não o tenha feito nos últimos 4? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje presente. É sempre bom falarmos da nossa terra, dos nossos projetos, do que é que foi este mandato e daquilo que pensamos que serão os seguintes. O mandato que fiz, está a terminar neste momento, 2021-2025, foi um mandato de transição. A Câmara tinha sido governada até então pelas coligações do Partido Comunista, pela APU, pela CDU, mas sempre foram 45 anos de governação do mesmo partido. E é naturalmente um mandato de transição porque queremos readaptar a Câmara um pouco à nossa imagem, queremos metê-la mais eficiente e queremos também implementar os nossos projetos. O que é que vai fazer de diferente? O que é que acontece, propõe fazer? O que é que acontece quando pegamos numa Câmara? Temos de terminar os projetos que vêm
anteriormente. Os compromissos já assumidos. E os compromissos já assumidos eram essencialmente terminar as obras que vinham do quadro comunitário do Alentejo 2020 e que terminámos. A execução da nossa parte foi cerca de 20% do quadro comunitário todo de 2020 e estamos agora a relançar projetos para o quadro comunitário do Alentejo 2030, ou seja, há um conjunto grande de projetos, reabilitação urbana, um conjunto grande de reabilitação urbana, nomeadamente também no ciclo urbano da água, há muita coisa por fazer. Temos também um convento da saudação que não foi possível de financiar com o dinheiro PRR, porque ficámos com 2 concursos desertos, por isso é um grande projeto, um grande investimento, que estamos, se calhar, a falar em cerca de 7 milhões de euros no Castelo de Montemor Novo, no Convento da Saudação. Ou seja, há todo um conjunto de obras a serem lançadas neste momento, quer seja financiamento Alentejo 2030, quer seja depois de outra forma de financiamento discutida com o Instituto do Património Cultural, que nós queremos continuar a fazer. Por 4 anos, por isso é que se propõe 4 anos é muito pouco anos. para conseguir fazer o que nós tencionávamos fazer. Carlos, no seu caso, atual Presidente da Câmara Municipal de Évora, já foi também Presidente de Montemor o Novo e agora candidata-se outra vez. Que diagnóstico é que faz do Conselho de Montemor o Novo? Antes de mais agradecer o convite, dizer que estamos aqui numa magnífica paisagem alentejana e isso marca os concelhos do Alentejo, a identidade do Alentejo, a importância de salvaguardar essa identidade. Deixe-me só fazer uma pequena provocação, se me permitir. Com certeza. Candidata-se a Montemor o Novo porque já não se pode recandidatar em Évora de acordo com a lei de limitação de mandatos? Senão a sua opção não seria Montemor o Novo, seria Évora? De acordo com a lei, há uma limitação de mandatos, 3 mandatos. 3 mandatos consecutivos, ou seja, 12 anos. Exatamente, eu tinha informado no início deste mandato que não me recandidataria a Évora de qualquer forma e, portanto... Também não o poderia fazer. Também não poderia fazer. E, portanto, mas se o pudesse fazer, escolheria Évora em vez de Montemor o Novo? Não, talvez não, porque tivemos um período de intervenção na Câmara de Évora e de recuperação da Câmara de Évora. Acho que houve aqui um debate onde, infelizmente, não esteve presente, digamos... Não teve agenda. O candidato da CDU não teve agenda para estar presente. E, portanto, julgo que, enfim, fiz aquilo que propunha fazer para 12 anos e, portanto, naturalmente... Muito bem. Então vamos olhar para o Conselho de Montemor o Novo. Qual é o seu diagnóstico? Olha, antes de mais dizer que o PS, há 4 anos atrás, prometeu uma mudança significativa e eu convido, digamos, os eleitores a olharem para o trabalho que foi feito e perguntar onde é que está essa mudança. O que é que mudou, de facto, no Conselho? O que é que foi feito de novo? Quais são os novos projetos? E isso não aconteceu. Não houve uma mudança, ou se houve uma mudança foi para pior. E, portanto, eu acho que Montemor precisa de retomar o processo de desenvolvimento, precisa de retomar a sua capacidade de afirmação em termos nacionais e internacionais, precisa de olhar para a sua gente e desenvolver aquilo que é necessário para que haja uma melhor qualidade de vida, melhores condições de vida. Eu julgo que o PS não fez isso neste mandato, mas os eleitores naturalmente farão essa apreciação e nós propomos exatamente retomar um processo de desenvolvimento, inovando naturalmente, mas focado exatamente no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. António, concorda com este diagnóstico? Qual é o seu? Antes de mais, bom dia e dizer que esta iniciativa é muito importante para todo o interior, que muitas vezes não é reconhecido. Portanto, parabenizo a iniciativa. É por isso que aqui estamos, para ouvir... E desejar sorte também ao canal no futuro. Muito obrigada. Dizer que não há de facto uma mudança, não houve uma ruptura, isso é um facto. Dizer que a CDU... Não sentiu diferença entre uma gestão da CDU ou uma gestão do PS, é isso que me está a dizer? Há obviamente diferenças, agora, dizer que é a CDU que vai retomar o desenvolvimento económico é uma falácia, porque o desenvolvimento económico nunca foi prioridade da CDU. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Évora, que na altura era Presidente da Câmara de Montemor, dizia que Montemor não era uma cidade de desenvolvimento económico, era uma cidade de cultura. Eu já vou aqui buscar a referência para ir buscar esta referência do Sr. Presidente à data. Está a falar do Carlos Pinto Sá. Exatamente. Na altura eu ia para as Assembleias Municipais no espaço reservado ao público, não tinha idade ainda para ser eleito e foram as primeiras questões que coloquei ao Sr. Presidente foram nesse sentido, e o desenvolvimento económico não era uma prioridade para a CDU, não foi depois com o Presidente Hortência Menino e naturalmente não será com qualquer Presidente da CDU, porque não é essa a matriz do PCP e não é essa a matriz da CDU. Mas para mim o que me parece essencial é no que... diagnóstico. Deve haver uma estratégia e ela não existe. É verdade que há um período de transição,
e que os municípios estão muito reféns de quadros comunitários e de apoios a investimentos públicos, mas não podemos ficar só por aí, nós temos que ter claramente uma estratégia. E o que acontece quando não há uma estratégia é que queremos ir a todas e depois algumas falham, não é? Só o Zé Malhoa é que vai a todas. Portanto, nós temos que nos centrar... Está a falar do artista popular, de música portuguesa popular. Ele é que vai a todas. E, portanto, nós temos que claramente centrar-nos nos problemas e o que é que mais definir... incomoda quando olha para o seu concelho? Claramente a carência habitacional e a falta de desenvolvimento económico. Porque estes são os dois principais problemas que impedem a fixação de população. Montemor há 45 anos tinha 20 e qualquer coisa mil pessoas, hoje tem 15, 16, 17. Quer dizer, isto depois tem impacto na economia, tem impacto na economia local, António, e no desenvolvimento do concelho. Vamos ver essa questão da habitação, envelhecimento, a população com mais detalhe, porque são questões estratégicas. A próxima questão que eu queria colocar, e ouvir a vossa opinião, não é tão estratégica, digo eu, de acordo com os meus critérios para o concelho, mas é a mais recente, que tem a ver com a questão da prospeção de ouro. Eu sei qual é o seu... Quer dizer, pode corrigir se eu estiver errada, por favor, mas está contra essa prospeção. A ideia não é consensual e divide várias opiniões, mas é de facto uma questão muito atual. Gostaria de ouvir a vossa argumentação quanto a esse ponto. Sim ou não? Mas eu já agora gostaria de responder aqui ao candidato Carlos Pinto Sá, que ele não se apercebe da mudança porque eventualmente só vai dormir a Montemor Novo, porque se vivesse em Montemor Novo apercebia-se que há uma grande mudança. E apercebia-se também que há uma grande proximidade com a população e um grande humanismo que não existia em anos anteriores. Está a dizer que o candidato não tem estado atento ao que se passa no Conselho? Estou a dizer sim, não tem estado atento. Nomeadamente com a transferência de competências, que a CDU foi sempre contra ela, não é? Mas com a transferência de competências na educação, na ação social e na saúde, existe um trabalho enorme no nosso Conselho, que tem dado muito mais qualidade de vida nestas áreas. Temos solucionado... Tem que dar a contra-argumentação ao candidato Carlos. Temos solucionado muitos problemas que antes com o Estado, com o Governo Central, demoravam muitos meses a resolver. Nós temos resolvido tudo e temos evitado alguns e estamos muito mais próximos da população. Carlos, vai apenas dormir a Montemor Novo? Não tem estado atento. É evidente que não habito em Montemor, passo lá uma boa parte do tempo. Naturalmente que, sendo que Presidente da Câmara de Évora, faço e trabalho em Évora, como antes trabalhava na Universidade de Évora e residia e trabalhava em Montemor. Mas permita-me aqui uma nota, enfim, estamos neste diálogo. Achei curiosa a intervenção do António, porque o António tem um acordo de governação com o PS em Montemor e, portanto, o CDS tenta demarcar-se nesta... Esse acordo é público? É público e o vereador, e é vereador a tempo inteiro nesta governação. Portanto, tentar demarcar-se desta governação parece-me que não colhe. E, portanto, esta primeira nota. Acha que todas as responsabilidades que aponta à gestão do Olímpio também se aplicam ao António? Há uma corresponsabilização, obviamente, porque para além de ser vereador a tempo inteiro, aprovou naturalmente os grandes documentos, as opções que foram tomadas neste mandato. Portanto, é absolutamente normal. Assume essas responsabilidades também, António? No que diz respeito às críticas concretas do candidato e atual Presidente da Câmara de Évora, não me parece, porque se existiram mudanças em Montemor, foram sobretudo nos pelouros que eu assumi. Repare-se, habitação, reabilitámos ou estamos a reabilitar todo o património habitacional da Câmara que a CDU deixou devoluta. Algumas dessas habitações nem conhecia o Estado em termos de direito, quem é que lá estava, se estava habitado, se não estava. Reabilitámos o parque esportivo, fizemos o campo do Cortiço, reabilitámos património cultural, atualizámos uma Câmara que estava obsoleta em termos de regulamentação, de softwares. Uma lista de Sim, eu tinha 6 páginas de Word para trazer, mas não vale a pena. Parece-me que não se justifica para este caso. Por isso é que é preciso estar atento. Quer contra-argumentar mais alguma questão? Podemos aqui introduzir, digamos, esta discussão. Eu diria naturalmente que se durante 4 anos não tivessem feito nada, seria absolutamente lastimável. Alguma coisa foi feita naturalmente, mas estávamos a falar da mudança. E mudança não existiu de facto. E essa é que é a questão que me parece fundamental. E por isso julgo que é necessário, de facto, uma estratégia de desenvolvimento que permita retomar o processo de desenvolvimento. Eu gostaria de falar sobre as questões de desenvolvimento económico. Já vamos. Podem-me só responder se calhar, a esta questão da prospeção do ouro, Olímpio. Sim. Do que eu pude ler, está contra essa prospeção? Estou contra porque acompanhei também outros procedimentos antigos, outras tentativas de exploração do ouro em Montemor Novo e realmente
o que se antevê é que venha aí um desastre ecológico gigantesco. Porque se conseguirmos tirar 2 gramas de ouro em cada tonelada, e o objetivo são 500 toneladas de ouro, está a ver a quantidade de inertes que tem que ser removido, a quantidade de paisagem em Rede Natura 2000, porque está situado em Rede Natura 2000, que tem que ser tratadas, as azinheiras, os sobreiros têm que ser Portanto, está destruídos. contra pelo impacto ambiental. Sim, que essa prospeção há uma poderá riqueza de provocar, fauna é e isso? flora gigantesca naquela região, para depois vir uma empresa multinacional fazer aquela exploração de minério. E depois a separação era feita com lixiviantes e com matérias perigosíssimas, com químicos que ficariam em lagoas, ditas estanques, que ficariam para todo o sempre no nosso território. Ou seja, levavam a grande riqueza e deixavam cá a Como é que está miséria. este processo agora? O processo neste momento está ainda no Ministério. Aguardam Por pareceres? isso aguarda ainda aparecer. Aguarda ainda aparecer. Carlos, qual é o seu posicionamento? Frontalmente contra, porque, de facto, e foi bem dito, corresponderia a um desastre ecológico e a nenhum benefício económico para a região. Esta questão já foi colocada aqui há uns anos atrás. É um projeto que... Quando estava na presidência de Não, Montemor? quando estava na presidência de Évora. Porque é um projeto que abrange Montemor, o Novo e Évora. Estamos a falar da Serra de Monforrado, que é uma das serras das zonas verdes mais significativas do Alentejo. Se vir uma fotografia de satélite, verá um ponto verde que exatamente corresponde a essa Serra de Monforrado, e seria de facto um desastre ecológico. E podemos dizê-lo porquê? Porque nessa altura fizemos uma ampla discussão pública em Évora, também incluiu alguma população de Montemor, na zona do Escoral, por exemplo. Os dois não veem uma única vantagem para ter Não, essa se prospeção? pusermos no prato da balança as vantagens e as desvantagens, Criação de as postos de trabalho enormes, não compensa o risco, enormes António. desvantagens económicas e um crime e um desastre ecológico. António? Completamente de acordo, sim. Os senhores estão os três de acordo, não sei se... Sim, Parece- mas não depende da Câmara que parar aquele processo, não é? Claro. Se assim o fosse, já estaria parado. Claro. Aliás, a Assembleia Municipal votou por unanimidade uma moção contra aquela exploração, que não vai trazer nada de bom para Montemor, a verdade é essa. Vamos aguardar e acompanhar com Gostava atenção. de dizer que, Diga, por favor. na altura, na penúltima tentativa, conseguimos parar o processo, exatamente pela intervenção do município, e eu julgo que isso é absolutamente fundamental. O município e a população têm que se mobilizar contra um projeto que é claramente destrutivo da ecologia e da qualidade de vida que aquela população tem. Juntou-se a vontade do município e juntou-se também a falência da grande holding a nível internacional que falsificava dados para ver o seu valor a disparar em bolsa. E então, Está a falar da empresa, da gestão da empresa que há tempos queria atrás, fazer- capitais australianos que vinha por aí, entretanto abriu falência, ainda ficaram a dever algum dinheiro a alguns fornecedores no terreno, mas felizmente estas duas condicionantes do município e a falência da empresa levaram que não acontecesse a Vocês exploração. estão tranquilos quanto a esse ponto? Sim, Acham sim. que naturalmente a coisa vai ter um desfecho? Não, preocupados. Bom, não, Sim, Bom, pois, Preocupados? Eu acho porque acho que não está sim. decidido. Sim, o Olímpio referia-se ao processo anterior. Neste Muito momento, Ao processo anterior, sim, Sim, sim. este processo Ah. continua Não. ainda no Ministério. Exato. Aptos. Vamos olhar para a população do Conselho. Não é? Estamos a falar de mais de 13 mil habitantes no Conselho e um Conselho envelhecido, com perda de cada vez mais de população e com algum nível de fragilidade social, alguma vulnerabilidade. Olímpio, porquê é que não resolveu, ou como tentou minimizar esta caracterização social pouco simpática e o que pretende fazer agora para os próximos 4 anos? Eu não quero Sim. estar sempre a puxar Sim, os sim, outros sim. 4, mas é inevitável perguntar... Claro. Eu acredito que este período de 4 anos houve recuperação da população, porque houve escolas que tiveram a ser reabertas para acolher alunos. Houve escolas nas freguesias que foram reabertas, estavam encerradas há cerca de 7 anos, foram reabertas. Por isso, temos mais população escolar, é sinal que temos mais pessoas. A pandemia, que foi preocupante e foi muito má para o mundo inteiro, teve também as suas coisas positivas, que foi as pessoas perceberam que Montemor o Novo está muito próximo da capital, está a cerca de 1 hora, e o trabalho à distância, as ferramentas desenvolveram-se muito nessa altura, e então as pessoas descobriram Montemor o Novo. Houve movimentos de pessoas que Houve saíram de movimentos. Lisboa
para Montemor. Descobriram conseguiram alugar casa? E apaixonaram-se. E conseguiram alugar uma casa ou eram Sim. pessoas que já lá tinham casa? Não, conseguiram arrendar casa e, nomeadamente, as casas todas no campo foram todas arrendadas na altura. E houve muita gente que se apaixonou em Montemor Novo, por Montemor Novo, e está neste momento, estamos a recuperar casas no centro histórico, tal como o António disse, estamos a recuperar o património também municipal, embora não seja com esse intuito que vamos solucionar, porque é para arrendamento a preços controlados e arrendamento social, mas como é que pretende atrair jovens? Que conseguir cativar os jovens no concelho? Existe neste momento uma enorme procura de habitação em Montemor Novo, que os empresários locais não estão a conseguir solucionar. Quanto é que custa alugar uma casa em Montemor Novo, sabem? Para uma família de 4 pessoas? Temos às vezes um T1 a custar 500 euros, um T1 de renda mensal, por isso estamos a falar de T3, estamos a falar de 700, 800 euros ou mais. É caro arrendar casas em Montemor Novo. Mas nós temos um projeto municipal que está a ser desenvolvido e que, para um terreno municipal muito bem localizado, junto a uma superfície comercial, que agora não vou aqui referir o nome, mas que poderá ter ali uma solução para cerca de 110, 120 fogos habitacionais. Com preços acessíveis a uma com família preços, também de classe média? Uma parte com preços acessíveis ligados a cooperativas de habitação, e nós acreditamos que essa vai ser uma solução. Mas há também um fator em Évora que vai permitir que muitos jovens venham viver para Montemor Novo, que é o novo Hospital Central do Alentejo. Vai precisar de muita mão de obra especializada, muita gente nova a trabalhar, o de Évora. As obras só terminam no final de 26. Sim, e Montemor Novo tem uma posição geográfica incrível para fazer face está atento a isso. à questão da habitação. O corpo clínico, auxiliar, sim. Tem todas as pessoas ligadas ao setor da saúde. Que temos potencial para muito mais gente viver para Montemor Novo. Assim, as empresas de construção civil também deem conta da sua missão e consigam investir aquilo que nós gostávamos que elas investissem em Montemor Novo. Como atrair mais jovens ou retê-los no concelho, Carlos? Olha, antes de mais, deixar uma nota que é importante, porque tem-se falado, e foi há pouco falado, a questão da população. Este é um problema que não é um problema de Montemor, é um problema de 2/3 dos concelhos, mais de 2/3 do concelho no país e, em particular, do interior do país. Sim. Porquê? Porque houve políticas dos governos centrais, PS, PSD, CDS, que levaram à litoralização do país, à deslocação dos jovens do interior e do interior rural para a zona litoral. Hoje a grande massa de gente situa-se entre Lisboa, Sines e o Porto, mais ou menos. Portanto, há uma política deliberada nacional que leva a essa concentração no litoral. E, portanto, eu julgo que há, antes de mais, que chamar a atenção que é necessário alterar esta política nacional para que o interior possa ver os seus recursos. Fazê-lo? Eu julgo que, pressionando o Governo Central? pressionando os governos centrais a alterar políticas, por exemplo, definindo uma política nacional de desenvolvimento regional que proponha recursos e metas para poder trazer os jovens e fazer o desenvolvimento no interior. Isto nunca foi feito. Aliás, como é sabido, os governos têm resistido até ao processo de regionalização para que, digamos, possa haver governos regionais que também definam estratégias de desenvolvimento. Mas enquanto essa pressão não funciona ou não tem resultados, não tem resultado, e prática? como não tem resultado, de facto, temos este problema por todo o país, cuja tendência se continuará a acentuar. De qualquer forma, eu julgo que há, de facto, um conjunto de propostas que são importantes. A primeira, naturalmente, Montemor está muito bem situado, está suficientemente longe e suficientemente perto de Lisboa, para poder atrair. E falava-se há pouco das questões, não vou falar do desenvolvimento económico, abordaremos mais à frente, mas das questões da cultura como pilar de desenvolvimento. Bem, se houve gente que veio para Montemor viver, e em particular da capital, foi exatamente muita gente ligada à cultura, também na área económica, mas muita gente ligada à cultura. Portanto, Montemor tem condições para fazer essa atratividade e eu julgo que temos de apostar a esse nível. A questão da habitação é uma questão essencial, mas também aqui é importante dizer que o problema da habitação que temos hoje em Portugal e na Europa, é um problema de Portugal e da Europa, não tem a ver diretamente com os mercados locais. Tem a ver com o mercado internacional. Ou seja, a especulação... Mas o que pode o poder autárquico fazer? Deixe-me isto que é importante, mas perceber o que é que o poder autárquico pode ou não pode fazer. Hoje, os preços da habitação são determinados pelos grandes fundos imobiliários em termos internacionais. É o que acontece em Évora e nas grandes cidades, que depois repercute nas pequenas cidades. Ora bem,
há necessidade de haver coragem do ponto de vista dos governos nacionais para intervirem aqui e acabarem com esta especulação. É claro que é possível fazer, por exemplo, a habitação é uma responsabilidade do Poder Central, de acordo com a Constituição, mas os municípios devem e podem participar. E o que propõe fazer? Plano local de habitação, Montemor tem um plano local de habitação, eu julgo que há necessidade de rever esse plano local de habitação. Há um conjunto de medidas que, a meu ver, são positivas, mas há que alargar essas medidas, como aliás fizemos há muitos anos atrás. Por exemplo, além das medidas que foram aqui anunciadas, nós há anos atrás disponibilizámos lotes a baixo preço para a autoconstrução, para que as pessoas fixassem, e temos lá um conjunto de bairros em Montemor que resultam disso. É isso que têm feito? Vai E ser tem feito funcionado ou no não? projeto. Vai ser feito no projeto. Nos últimos 4 anos não foi feito. Nos últimos 4 anos temos estado a recuperar património do município. Temos estado a trabalhar, nós somos condicionados também pelos fundos, não é? E a estratégia PRR para a habitação condiciona-nos e leva à estratégia municipal de habitação e condiciona-nos para aí. Tem sido isso. Mas de resto vamos fazer também a mesma coisa, vamos disponibilizar espaço para serem feitos esses tais mais de 100 fogos que podem vir dar aqui um grande empurrão aqui à habitação em Montemor Novo. Deixe-me dizer também que... Eu gostava de ouvir o António ainda sobre esta questão. Eu tenho visitado todos os agentes económicos do Conselho, especialmente os da zona industrial, e existe uma grande falta de mão de obra no nosso território. Mão de obra não só operativa, operacional, mas mão de obra também especializada. Existe uma grande falta. Por isso, a habitação olha, engenheiros eletrotécnicos, de mecatrónica, enfim, esses cursos de engenharia, há falta de gente para trabalhar ali na nossa zona industrial. Por isso, a solução terá que ser mais habitação, com estratégias nacionais, com estratégias municipais integradas, António, tem que ser por aí. Qual é a sua visão? Como atrair, reter jovens para o Conselho? Para que as pessoas se fixem é preciso que tenham casas. Para trabalhar é preciso que tenham empregos. Portanto, temos que, em paralelo, ter uma estratégia para o desenvolvimento económico e uma estratégia para a habitação. Agora estamos a falar só de habitação. O modus operandi do PCP é criticar o governo e as instâncias internacionais, mas a economia funciona muito simplesmente desta forma. Procura e oferta. Se nós tivermos mais oferta, o preço vai, no mínimo, estagnar. Eu digo no mínimo porque, para além da procura que nós atualmente temos, é natural que venham pessoas de fora, porque neste momento onde existirem casas é onde as pessoas vão viver. Esta é a realidade. Para nós resolvermos o problema da habitação, e nós conseguimos resolver o problema da habitação a curto e médio prazo, temos que fazer duas coisas. Em paralelo, ativamente a Câmara tem que construir. E é por isso que podemos fazer um bairro novo, num terreno da Câmara perto das piscinas cobertas. É a sua proposta? É a minha proposta. Quantos fogos? Estamos a falar de quantos? Estamos a falar entre 100 a 110 fogos, com uma diferença da proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, que é a Câmara deve fazer as infraestruturas, lançar o projeto e o regulamento e vender os lotes a privados para construírem e reservar uma porcentagem dessa habitação para arrendamento de jovens. Esses construtores? Já estão connosco. Já estão? Eles neste momento procuram sítios para investir. É isso que tem se passa. sido esse o problema, meramente espaço? No Alentejo é mais difícil construir do que, por exemplo, em Leiria, por causa da mão de obra e dos materiais de construção, mas havendo, digamos, tudo feito, que é infraestruturas, projeto, regulamento e a seguir é construir, os privados vão querer. Mas nós não podemos ficar por aqui, porque o município, depois desta operação, tem que se lançar noutra e tem também que reabilitar o centro histórico. Porque, repare, o problema da habitação em Portugal não é só falta de habitação, é falta de habitação disponível. Em Montemor existem mais de 500 casas que estão devolutas, deterioradas ou em ruínas. Se estas casas entrarem no mercado, metade destas casas entrarem no mercado, o preço baixa. É assim que funciona a economia, não tem nada a ver com lobbies. Em Montemor não temos essa pressão de investimento de capital estrangeiro como acontece em Lisboa. Em Montemor, se houver oferta, o preço baixa. Se houver oferta, há oportunidade para os jovens se fixarem. Porquê é que a Câmara deve intervir? Porque claramente não temos construtores suficientes para sozinhos fazerem isso. E temos que criar um programa e estar nas feiras de imobiliário nacionais e internacionais e dizer Montemor é amigo dos investidores, Montemor está preparado para licenciar rápido. Mas como é que vai atrair os construtores? Essa é que é assim. Mas que vantagens é que lhe propõe? As vantagens, neste momento, são as oportunidades, porque eles precisam de velocidade. Este é o maior problema dos construtores. Mão de obra, impostos e tempo que perdem com as câmaras. Impostos, também tocou aí numa boa questão. Certo, em impostos nós podemos reduzir as taxas municipais, mas depois os outros impostos, redução das claramente, taxas sobretudo municipais? para a reabilitação urbana, nas ARUs são áreas de reabilitação urbana do Conselho, para incentivar os privados a reabilitarem
essas ARUs, essas zonas. Porque a Câmara não vai resolver tudo sozinho e já percebemos que os privados também não estão a conseguir resolver sozinhos, portanto nós temos que nos aliar e não criar este discurso de que os privados são inimigos e que são maus e etc., que é uma coisa que o PCP gosta muito de fazer. Acha que isso é um discurso da esquerda? É claramente um discurso do PCP. Mas também do Partido Socialista? Não, do PCP. Então a sua crítica é só... Porque foi aqui também referido que era uma questão de lobbies. Isto não corresponde à verdade, mas falaremos disso. Não, mas diga, Carlos. Isto é uma conversa, portanto estamos todos a conversar. Não corresponde à verdade porque... Tem medo dos privados? Não, esse é o discurso da direita, a dizer que, digamos, o PCP ou o CDU está contra os privados. Pelo contrário, nós, por exemplo, propomos, e fizemos isso, digamos, em câmaras anteriores, parcerias com privados para fazer loteamentos, em que, por exemplo, o privado cede o terreno, a Câmara faz as infraestruturas, cede determinados lotes ao privado para ficar e depois fica com lotes para poder ceder à população a preços acessíveis. Ou outro tipo de parcerias que tem a ver com a possibilidade de, através de cedência de terreno, mas não para depois ir para o mercado, mas a garantir que há construção a preço acessível, parcerias entre privado e público, mas com garantia de preço acessível, porque senão os preços não baixam. Se não houver alterações... O problema do PCP é que vai sempre para o direito de superfície e vai sempre para a coisinha. Nós assim não conseguimos atrair ninguém. Porque esses construtores já não existem. Acabaram com a crise de 2011, 2013. Não. O que acontece é que em Montemor, o crescimento de Montemor que está à vista, teve a ver exatamente com esses bairros. O bairro da Coral da Pedreira foi por essa via. Certamente, há um conjunto de outros bairros que foram por essa via. É possível fazê-lo. E, portanto, deixar claro aqui, não somos contra os privados, estamos disponíveis para trabalhar com os privados. Aquilo que dizemos é, para responder à crise, que é um problema de acesso à habitação e de capacidade de chegar à habitação, nós precisamos naturalmente de garantir que os preços são preços baixos. Portanto, isso consegue-se com a oferta. Trabalhar com os privados nesse sentido, e para aumentarmos mas, a oferta... sobretudo, permite só terminar desta forma, tem que haver investimento público. Sem investimento público, Portugal é um dos países onde isso parece uma questão que estão os dois de acordo, mas é curioso o CDS, naturalmente, falar desta questão do investimento público, que é contra o investimento público. Fica preocupadíssimo, digamos, com as questões, com a intervenção do Estado na economia. Intervenção do Estado é diferente de investimento público. Intervenção do Estado tem a ver com o número, com a quantidade de impostos, com a burocracia, e é isto que nós temos que reduzir, porque quem conhece as empresas, quem conhece os empresários, sabe que tempo é dinheiro. E o tempo que se perde com burocracias, os impostos que se cobram, são tudo questões que mitigam ou tiram a vontade ao investidor de aqui investir. E isto é crucial. E neste momento os investidores estão à procura de locais para investir. Deixe-me só acrescentar que nós estamos a alterar o plano de urbanização, o PU, para aumentar também os índices de construção e temos que rever claramente o PDM. Temos que rever o PDM. Plano diretor municipal que define que tipo de terrenos, se este terreno é agrícola, se é um terreno... Não só. O perímetro urbano também. E que é essencial para a determinação, para a questão dos terrenos, também dos apoios monetários, não é? Dos fundos. É mais importante o tema do perímetro urbano do que provavelmente a natureza do prédio, porque se o prédio for rústico e estiver dentro do perímetro urbano, pode-se construir. Como é que se cria emprego? Muito bem. Atrás... Exato. A sua visão parece-me... Mas pode começar o António. Portanto, é atrair empresas. Criar um tecido empresarial forte. Claro. Como? Nós temos uma localização espetacular, já foi aqui referido. Estamos no Corredor Central, há inclusivamente um plano que refere à importância da nossa localização e isso tem que ser aproveitado e não o foi no passado. Como é que nós conseguimos fazer isto? Temos que também alterar o PDM por causa disto. Nós temos que reabilitar, revitalizar a zona industrial, mas temos que claramente aumentá-la. Foi por isso que alterámos a estratégia local de habitação e que retirámos os casais da ADUA da estratégia local de habitação. A ADUA é a herdade da Câmara Municipal, onde está a zona industrial e isso vai permitir... Tem vida? A zona industrial está com a vida certa? Tem vida e precisa de mais espaço. Quanto mais espaço existir, mais empresas vamos ter. Mas não basta isto. Temos que criar uma zona industrial 2. E a zona industrial 2 tem que ser pensada já hoje. Para quantas empresas? Para as possíveis. Ou seja, o ideal. Temos que planear. Também não me interessa, isto é muito claro, não nos interessa, pelo menos a mim não me interessa ter empresas hoje com 500, 400, 300 funcionários. Não tenham trabalho qualificado. Exatamente, porque depois isto pode trazer problemas sociais que neste momento não queremos. Nós temos condições... Vê que tipo de empresas
Até que tipo de empresas, se forem eleitas? Logística, claramente, e depois tecnológicas. Nós temos que criar condições para as tecnológicas, porque existe um público, hoje, mais da minha geração, que procura viver no campo ou procura viver mais em natureza, e isso é possível em Montemor. Montemor é o Alentejo mais perto do mundo, porque é o Alentejo mais perto do aeroporto de Lisboa. Portanto, nós estamos pertíssimos de Lisboa, pertíssimos do mundo, e temos que criar condições para que esse público, primeiro que essas empresas aqui se fixem, Bem, e depois também esse público. Vamos ouvir, Olímpio, Claro que sim. gostaria de ouvir a sua opinião. Como revitalizar o tecido empresarial do Conselho? Concorda com o alargamento do parque industrial? Concordo, porque Também faz neste parte momento, dos seus projetos? Sim, neste momento foi vendido o último lote da zona industrial. Por isso, Aqui existe. que existe. Por São isso, quantas empresas no atual? Não lhe consigo dizer, mas se calhar cerca de 6 dezenas de empresas, mas das mais variadas dimensões. Mas não é? criam Temos quantos postos de a trabalho? maior empresa ligada à Auto Europa emprega cerca de 220, 230 pessoas. De resto são todas empresas mais pequenas, não é? Sim. Mas a zona industrial terá certamente que crescer. Daí também a alteração do plano diretor municipal, que o António falou, para crescimento, para uma zona... Que empresas gostaria de atrair para o Conselho? Eu... cariz tecnológico, sem dúvida. Há investimentos já previstos no nosso Conselho, nomeadamente nas áreas das novas energias, dos fotovoltaicos e das baterias, também com capitais irlandeses. Estamos a falar de investimentos de cerca de 30 milhões de euros e que vão empregar muita gente, e gente especializada. E até com ligação à Universidade de Évora, para irem à cátedra das novas energias e pescar pessoas. Eu centro-me mais, e tendo em conta as conversas que tenho tido com os empresários no nosso Conselho, centro-me mais na habitação. Porque se nós tivermos mais habitação, a mão de obra que falta a estas empresas, com certeza que será preenchida. Isto é um ciclo, Porque todo ele está nós no ligado, Conselho- são pontos, todos eles estão ligados. Nós no Conselho temos cerca de 260 pessoas desempregadas, 270 já há cerca de 3 anos. Anda sempre nestes números, ou seja, é um desemprego crónico que se mantém, são sensivelmente as mesmas pessoas. Por isso nós temos muita falta de mão de obra. Agora, quando o António fala nas empresas que virão, certamente, eu estou um bocadinho mais renitente, porque uma empresa de construção civil constrói com o mesmo custo para vender ao metro quadrado muito mais caro na zona da Grande Lisboa do que em Montemor Novo. Porque é que essa empresa há de vir investir em Montemor Novo quando na Grande Lisboa vai ganhar muito mais dinheiro? Por causa do tempo. Por causa Do tempo. do tempo, da Do proximidade. tempo que demora a construir em Lisboa. É que 2 Dos milhões de euros processos? hoje, 2 milhões de euros hoje valem mais do que 3 milhões de euros daqui a alguns anos. Isto é muito relevante. Parece-me um bom... E é parece-me isto bem. que nos diz o presidente da APPI, da Associação dos Promotores Portugueses de Imobiliário, que é um montemorense. Não me parece que seja essa a questão principal. Eu acho que é mesmo o rendimento que se tira o valor do metro quadrado, e o valor do metro quadrado só pode baixar com intervenção do Estado, com intervenção municipal, e aí é que vamos fazer baixar o custo para as famílias e vamos fazer aumentar o rendimento para os construtores civis, que depois procurarão Montemor Novo, sim, para investir. Porque temos tido uma enorme falta. Nomeadamente vê-se pelos concursos desertos, que é pelo país inteiro também. Évora, com certeza, deve ter tido também concursos desertos em matéria de construção. Estamos a passar uma fase delicada. Não poderão vir empresas para Montemor Novo que requeram muita mão de obra, naturalmente. Porque se for uma empresa a pedir 100 pessoas para o próximo mês, para começar a trabalhar, isso não existe. Não existem essas pessoas, e se existissem não tinham de demorar. Por isso tem que ser aqui uma estratégia concertada. É claro que gostaria muito mais de mão de obras ligadas a novas tecnologias, pois, certamente, porque conseguiria que muitos dos jovens que foram financiados por bolsas de estudo do município, que todos os anos investimos cerca de 100 mil euros em cerca de 100 jovens, esses jovens, eu gostava que eles retornassem à sua terra. Mas depois, tendo em conta a sua especialização, tem sido muito difícil voltar a que eles venham para o pé das suas famílias. Carlos. Gostava que fosse assim, mas de facto neste momento existe muita falta de mão de obra no nosso Conselho. Falemos do desenvolvimento económico e destas questões que estamos aqui a abordar. Há pouco dizia-se que o PCP era contra o desenvolvimento económico. Hoje está a decorrer em Montemor a Feira da Luz, que é a feira tradicional de Montemor, tem séculos de existência. Pois bem, resultou de uma parceria entre a maior associação de produtores agropecuários de Montemor Novo e a Câmara Municipal. Fomos nós, e na minha Câmara, em câmaras onde eu presidi, que pusemos
a trabalhar em conjunto, a Pormor e a Câmara, para criar aquele grande parque de exposições e para desenvolver o parque de leilões que hoje está ali, área económica. Ou, por exemplo, empresas que vieram para a zona industrial da ADU, já aqui foi falado, quer dizer que, obviamente, o PCP aponta o desenvolvimento económico como fundamental para o desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem desenvolvimento económico. Isso é óbvio. Para que as pessoas fixem, tem que haver empresas, tem que haver produção, tem que haver rendimento para que as pessoas fiquem. E o que propõe, então, para o dizer, Conselho? já fizemos isso, atraímos empresas. Estou-me a lembrar, por exemplo, que temos 2 empresas da área da cortiça, nas cortiçadas de Lavra. Uma delas veio exatamente através do nosso esforço. Uma outra era mesmo de cortiçadas de Lavra, que é uma freguesia de Montemor, já, digamos, arrumado, digamos, à zona do Ribatejo. Bem, portanto, temos feito esse esforço grande e precisamos continuar a fazer. Eu não escolho empresas. Eu só não quero empresas que poluam. Aquilo que nós temos que fazer é, todas as empresas que quiserem vir para Montemor, sejam da área agropecuária, agricultura, seja das novas tecnologias, são bem-vindas. Aquilo que nós não queremos são as tais empresas que possam afetar o ambiente, como a questão do ouro, do suposto ouro nos coral. E, portanto, temos que olhar as várias oportunidades que tivermos de empresas que possam vir para Montemor, procurar ter as empresas em todas as áreas. Como digo, desde a agropecuária até a inovação, a ciência, a tecnologia, tudo. Mas Ou seja, dito de outra maneira, sim, precisamos diversificar a base económica de Montemor e apostar exatamente que se instalem em Montemor empresas de várias áreas, de vários ramos e que possam naturalmente trazer mais valia e emprego a Montemor. Para isso também são necessárias acessibilidades em perfeitas condições, estradas em boas condições. Olímpio, é fácil os habitantes poderem circular de uma freguesia para a outra, terem acesso ao centro de saúde? Tudo isso está de acordo com os seus padrões de exigência? Sim, embora haja algumas estradas que precisam ser recuperadas, que há algumas décadas que não têm levado a intervenção, mas, no entanto, é um concelho, embora enorme, o nosso concelho tem 1.232 km². É o 7º maior concelho do país, mas a circulação é fácil, exceto na avenida que passa por dentro de Montemor, na zona central, que é a Nacional 2, Nacional 4 e Nacional 114. Tem uma confluência de estradas nacionais e que leva a que, por dia, cerca de 2.000 caminhões passem no centro da cidade de Montemor Novo. Esse é o principal problema em termos ambientais. Não resolvi porque a autoestrada que passa à volta de Montemor, que é uma circular que já existe, os seus preços não são adequados para os camionistas circularem por ela. Foram feitos diversos esforços durante este mandato com vários ministros, enfim, só que a instabilidade política tem levado a que fiquem angurados, mas a última reunião que tive com o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz foi-me dito que existe essa possibilidade de passarmos a responsabilidade desta estrada nacional que passa no centro de Montemor Novo, passar para a autarquia, só que sem qualquer pacote financeiro. Ou seja, estamos a assumir compromissos que são responsabilidade do Estado sem qualquer pacote financeiro. Ou seja, estamos a falar em dezenas, centenas de milhares de euros todos os anos para fazer manutenção de estradas que cabem ao Estado. A nossa proposta sempre foi fazer um acordo tripartido entre o município, o governo e a Brisa, um acordo tripartido em que os camionistas não pagassem nada ou pagassem um valor simbólico, que já existe noutras zonas do país, e que circulassem por fora de Montemor Novo e não por dentro. Essa negociação ou essa análise? Não foi aceita. Já tiveram resposta? Não foi aceito. O que irá ser transmitido, que também foi recusado pela Associação Nacional de Municípios, ao qual eu pertenço ao Conselho Diretivo, é passar a responsabilidade destas estradas nacionais simplesmente para as autarquias, sem qualquer compensação financeira. E uma autarquia como a de Montemor Novo tem um orçamento limitado, não tem essa capacidade. Estivemos a falar do Oeiras. O presidente Isaltino Moraes está adjante que isso aconteça. Porquê? Porque tem um orçamento de 350 milhões de euros, enquanto Montemor Novo tem um orçamento de 30 milhões, não é? Podia ter sido feito mais e que não foi feito? Fundamentalmente é importante perceber o seguinte: esta solução não é suficiente. Já o disse em 2021, continuo a dizê-lo, os caminhões que vêm da Nacional 2 não têm como entrar na autoestrada. Esta solução, são muito menos. mas é o suficiente para legalmente ser impossível.
Porque se o caminhão entra pela Nacional 2, depois como é que vamos aferir se ele entrou pela Nacional 114 ou por outra? Nós temos que fazer, e é por isso que é fundamental pensar a Zona Industrial 2 também nesta perspectiva. Eu gostava de fazer a Zona Industrial 2 antes do Cortiço, é uma zona de Montemor, em que as pessoas, quando vêm do Ciborro, entravam para a Zona Industrial 2, iam sair à Zona Industrial 1 e depois entravam no nó da autoestrada. Esta obra é essencial, mas é importante que os montemorenses percebam que para que isto se faça, outras coisas não se podem fazer, porque depois nós não podemos... Mas para fazer isso vai ter que deixar, se for eleito presidente, vai ter que deixar outros investimentos de lado. Isso aí, se qualquer outro político sério está a mentir, porque é um grande investimento e é um grande custo para o município. Isto tem que ser planeado. Município com um orçamento de 30 milhões anuais. E com muitos custos fixos. Isto tem que ser planeado e tem que ser visto claramente com o Governo, eventualmente com os empréstimos que eram feitos Governo, municípios para este tipo de investimentos estratégicos. Mas é preciso obra, é preciso que a gestão passe para a autarquia, para que nós depois possamos impedir a entrada dos pesados. Mas isto tem que ser bem avaliado e analisado e tem que ser bem explicado às pessoas. Se isto se fizer, outras coisas não se vão fazer. Carlos, e é isto que é preciso ter coragem de fazer. E se calhar é isto que nós temos mesmo que fazer. Carlos, nós temos que reduzir o número de festas e festinhas e apostar no investimento. Reduzir o número de festas e festinhas e... Quantas festas é que há no concelho? Muitíssimas atividades. E isso custam quantas festas? Custam uma barbaridade. O que é uma barbaridade para si? Diria que o investimento sociocultural é para cima de... Bom, mais análise... custos entre os 2 e os 3 milhões de euros por ano. E propõe reduzir para um investimento apenas de 1 milhão, 1 milhão e meio? Não, agora não lhe vou acrescentar números, temos que fazer esta análise. Eu também não sei quanto é que vai custar. Mas para as pessoas vai interessar saber quantas festas é que propõe acabar. Isso seria real, porque não é só festas, nós temos que reduzir custos fixos. Nós temos que... O tema é o seguinte. Nós precisamos de mais dinheiro. Como é que se consegue mais dinheiro? As equipas das Nós temos que reduzir despesa e aumentar a receita. Só há duas formas de aumentar a receita. Aumentar o número de contribuintes ou aumentar os impostos, como propõe o PCP. Nós optámos por descer os impostos, mas agora temos que aumentar o número de contribuintes. É também por isso que precisamos das tais 3 ou 5 mil pessoas em Montemor. Mas nós temos que reduzir atividades em Montemor, porque neste momento chegamos à situação quase esquizofrénica de a Câmara promover uma atividade e uma associação promover uma atividade na mesma hora e essa associação financiada pela Câmara. Tem que haver aqui uma melhor coordenação e se calhar deixar que as associações desenvolvam e a Câmara reduzir a estrutura da Câmara também é um caminho? Reduzir, não, nós temos é que tentar não aumentar. Muito bem. Fundamentalmente Carlos, não aumentar. É este que acha destas propostas e quais são as suas propostas? Antes de mais dizer que a questão da avenida, que é a Estrada Nacional, o PS prometeu resolver num ano. Há 4 anos. Não prometeu, não. Prometeu resolver no ano. Gostaria que resolvesse no primeiro ano. Gostaria de resolver. E gostava muito. Acho que gostávamos todos de resolver. Vocês estiveram lá 45 anos e nunca resolveram, não é? O que é importante dizer é que, antes de mais, que aquele eixo começou a ter aquele volume de tráfego exatamente pelo aumento que há, digamos, do eixo de Lisboa-Badajoz. E, portanto, é necessário encontrar alternativas. Uma alternativa foi, de facto, a autoestrada e é preciso, de facto, encontrar soluções alternativas, não apenas por via da autoestrada. Esta proposta que o Olímpio aqui colocou foi uma proposta que nós fizemos há anos e que discutimos com os governos e que, pura e simplesmente, não querem fazê-lo. Então, agora, o que é que vai fazer de diferente? Deixa-me só dizer, não querem fazê-lo porquê? Porque não querem renegociar o contrato com a Brisa. A Brisa precisava da renegociação do contrato para tirar uma parte dos pesados. O António tem razão, não é possível tirar os pesados todos, mas é possível tirar uma parte dos pesados com esta solução, que será sempre uma solução transitória, porque o que Montemor precisa é, de facto, de uma variante que permita resolver aquele problema. E o que é que propõe fazer diferente? Bem, relativamente que o seu partido não tenha feito durante vários anos? Nós propomos que as variantes que estavam previstas para Vendas Novas, para Évora e para outros locais, o Governo possa avançar com essas variantes, que são da sua responsabilidade e é importante que se faça, porque tem a ver com trânsito nacional e regional e não com trânsito local. E, portanto, naturalmente, que a Câmara deve contribuir e colaborar, mas precisamos dessa alternativa. Mas queria falar de uma outra questão que foi aqui colocada. A questão de uma segunda zona industrial, eu diria até a possibilidade de ter outras zonas industriais pelo Concelho. Nós chegámos a estudar exatamente a possibilidade da localização na estrada que vai para o Ciborro, porque nos parece uma localização razoável. Na altura andou-se a procurar terreno e, portanto, eu queria dizer que nós defendemos a necessidade de alargar as zonas de oferta industrial e que
os fundos comunitários retomem os apoios. Este é um problema que, obviamente, os governos têm que resolver. Retomem os apoios para disponibilizar infraestruturas para a instalação de empresas. Neste momento não há esse tipo de apoios. Isso é fundamental para que no interior do país se possam instalar empresas, porque os municípios, com os seus orçamentos cortados e agora ainda sobrecarregados com os déficits das transferências de competências... Estamos a entrar nos últimos minutos da então, nossa conversa e eu gostaria ainda de abordar um outro tema muito rapidamente e peço-vos resposta mais curtas possíveis, que é o tema da água, que acredito também seja uma preocupação de todos vocês. Olímpio, o que é que propõe para resolver a grande questão, que é a questão da água? Para quando um consumo eficiente, uma distribuição eficaz, sem perdas nas condutas, na distribuição, o que propõe uma iniciativa. Mas antes disso gostava só de retomar aqui a conversa das festas. Então não avançamos para a questão da água. Das festas e festinhas, que pronto, nós sabemos que a direita tem pouca sensibilidade para a cultura, para a criação tem pouca artística. Sensibilidade para a cultura. Para a criação artística. Deixe-me dizer-lhe que Montemoro Novo tem, se calhar, eventualmente, o maior apoio per capita em termos do Ministério da Cultura através da Direção-Geral das Artes. Nós temos 5 associações que, com o financiamento da DG Artes e do município de Montemoro Novo, investem todos os anos 1 milhão de euros em criação artística em Montemoro Novo. E, de facto... A água não preocupa, Olímpio, diga-me preocupa, só isso. Preocupa, então, não, é só reforçar. Existe uma parceria pública onde o município de Montemoro Novo está integrado desde 2013. Essa parceria pública, que tem câmaras do Baixo Alentejo e do Alentejo Central, tem soluções para o problema da água em Montemoro Novo, nomeadamente soluções partilhadas intramunicípios. Nós temos a possibilidade de uma ligação a Vendas Novas, um sistema que é da Bica Fria, um sistema que tem muita água, do estuário do Tejo, que tem muita água, e essa ligação irá ser feita, está em planos, irá ser feita com ligação ao Concelho de Montemoro Novo. E temos uma barragem dos Minutos, que foi inaugurada há 25 anos, talvez. Há 25 anos, que pode também alimentar o Concelho de Montemoro Novo para consumo de água humano. Por isso, toda esta redundância de sistema entre a ligação ao concelho vizinho e a barragem dos Minutos fará com que Montemoro Novo fique com o seu problema da água resolvido nos próximos anos. É o caminho? Montemoro entrou na parceria pública, que aliás ajudou a criar para evitar a privatização da água, porque os outros sistemas multimunicipais são absolutamente tremendos para os municípios. O Évora, por exemplo, tem um déficit na água, porque é expoliado, digamos, por essa via do sistema municipal de cerca de 6 milhões de euros por ano. Esta parceria pública evita essa situação e atribui às câmaras a decisão estratégica sobre a água. Montemoro entrou exatamente para que o sistema de abastecimento dos Minutos pudesse ser construído e que o sistema dos Minutos, para além de abastecer Montemoro, possa ir até ao Escoral, resolver o problema de água que temos no Escoral e noutros pontos do concelho. E, portanto, a parceria pública tem que fazer este investimento, porque é este investimento que justificou a entrada de Montemoro nessa empresa. As suas propostas, António? No entanto, deixe-me só complementar que esta parceria pública está muito aquém dos objetivos que foram estabelecidos em 2009. Estamos a falar de, se calhar, só 50% do investimento que estava previsto até esta altura é que está concretizado. Porquê? Porque também há 51% que é do Estado, é do Governo, e 49% é que é das autarquias. Falta aqui este input do Estado para que os investimentos sejam feitos. No tema da água, não é tão preocupante em Montemoro como é noutros concelhos e acho que os candidatos responderam bem. Aproveitava, e se calhar voltava atrás só para dizer o seguinte, nós temos sensibilidade com a cultura, tanto é que somos os únicos que apresentamos um artista candidato a vereador. Mas, quem? Gonçalo Salgueiros. Mas dizer... Artista? Fadista. Também Está-se a rir, Olímpio. Também apresenta muitos musicais. Não, porque o vereador pode ser uma mais-valia, para nós pode não ser, não é? Mas pronto. As reuniões da Assembleia podem ser mais animadas. Claro. Não, é por causa da questão da sensibilidade. Nós não podemos mentir aos montemorenses e dizer que é possível fazer tudo. Isto é que não pode acontecer. Para nós fazermos uma coisa, não podemos fazer outras. E isto é o essencial. Nós temos que saber, na vida como na política, o que é que não queremos. Quando sabemos o que não queremos, sobra o que queremos. E com o que queremos, temos que priorizar. E depois temos que explicar claramente às pessoas.
Se as pessoas preferirem não alcatroar as estradas com buracos, não resolver o problema do Real Almaçor, não resolver o problema da habitação, não aumentar a zona industrial e, em contrapartida, preferirem este caminho das milhentas atividades do despesismo nesta atividade... Uma coisa não dá para outra, nem perto nem certo. Se nós reduzirmos as despesas da Câmara... Nem se quiser tirar às associações, como também já disse que se calhar também iria retirar depois às associações. Sobretudo por causa da eficiência. Não é isso que dá para compensar para as outras coisas. Reduzimos estamos a apoiar o desporto com mais proximidade, estamos a poupar dinheiro e a poupar e a beneficiar e a apoiar melhor os clubes. Isto é possível fazer na cultura e hoje em dia não acontece. O dinheiro público gasto no desporto, as pessoas conseguem saber onde ele é gasto porque as associações apresentam as faturas Se for eleito Presidente da Câmara, qual será a primeira iniciativa que vai implementar? Que seja visível... Um novo bairro perto das piscinas cobertas. Um novo bairro? Sim. Olímpio? Qual será Sim, eu acho que realmente nesta altura o grande problema é realmente a habitação. Por isso, sim, penso que sim, que é uma das soluções, uma das primeiras medidas que deverá ser tomada, porque é um grande problema que existe no nosso concelho. Carlos, a sua. Deixe-me só, caso seja eleito. Naturalmente que a habitação tem que ser respondida, não apenas com uma medida, mas com um conjunto de medidas. Já aqui falei, habitação, construção de habitação, parcerias público-privadas para habitação a preços, garantida rendas acessíveis, disponibilização de lotes a baixo custo, um conjunto para responder ao problema da habitação. Deixe-me só tocar uma nota que é importante. Estamos a terminar mesmo. Exatamente, é por causa da questão da cultura. A cultura tem que ser um pilar do desenvolvimento, um dos pilares do desenvolvimento. E é fundamental, e Montemor tem ganho muito através desse pilar do desenvolvimento. Há outros pilares. A economia local sustentável, a questão da preservação ambiental, as questões da área social que já aqui falámos, as questões da participação. Retirar um destes pilares é estar a penalizar os outros pilares. E, portanto, estes pilares têm que se interligar para responder ao desenvolvimento. Muito obrigada aos três. Foi um debate bastante interessante e acredito que tenha sido enriquecedor para quem nos está a ver. Assim termina este debate sobre Montemor o Novo. Nós voltamos-nos a ver brevemente no seu concelho. Até lá, fique bem.